ao sábado. Vocês também? E a escolinha jogou? Né? Aprenderam bastante? Vocês conhecem alguém lembrando? Já viram uma pessoa bem grandona? Tá? É? Qual foi o que mediu hoje aí para vocês? 1,20, né? Ele é esperto, quanto? 1,18, né? A altura da Esther, o limite
Sábado passado eu trouxe alguns assuntos que envolvem a volta de Jesus, né? Eu trouxe assim algo mais não muito esmiuçado, né? Eu fiz um desafio para os jovens trazer, né? Esse sábado, algum tópico sobre como é que o mundo sendo redondo, como é que todo mundo vai chegar a Jesus no mesmo tempo. Tem o milênio, tinha a ressurreição, tem muita coisa. Daí o Guilherme preparou algo para nós aprender hoje. Mas antes do Guilherme trazer a mensagem, o irmão Ernesto tem uma mensagem musical para nós, com o seu violino. Amém, irmãos? Depois o Guilherme terá a mensagem.
desafio, né, sábado passado, para trazer uma visão mais, vamos podemos dizer assim, mais física sobre o que vai acontecer nos eventos, né, da volta de Jesus. E esse é um assunto que eu gosto bastante, né, combinar a ciência com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque são coisas que não devem ser dissociadas, né? Nós não podemos opor elas, nós temos que uma complementar a outra sempre. Mas, para que a gente possa entender, né, o que vai acontecer no fim, vamos voltar ao início. No início da Bíblia, eu convido os irmãos a ler Gênesis 1. Então, esse é o relato do princípio, né? De como Deus criou todas as coisas. Gênesis 1, começando então, diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Pode passar um slide para nós, né? Esse sem forma, ele vem essa palavra em hebraico, tohu. Ela significa informe, confusão, irrealidade ou vazio. Ou até mesmo nada, espaço vazio. Então, como a gente pode ver, não havia nada ali naquele lugar onde o nosso planeta estava. Foi essa é a impressão que Moisés nos deu quando escreveu isso. Nós sabemos que essas palavras elas são imprecisas porque quando Deus estava mostrando essas coisas a Moisés, ele não conhecia muito, né? Esses mistérios que nós estudamos até esse século para desvendar, imagine Deus mostrando para Moisés, ele deve ter ficado muito fascinado. Pode voltar agora? Bom. Seguindo o texto, então. Trevas cobriam a face do abismo. Esse trevas também vem de um termo hebraico, a tradução original é kosek. Kosek significa literalmente escuridão. Escuridão é quando a gente não vê nada. Então, não havia luz ainda. Volta de novo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. De novo, mais uma confusão aparente, né? Se não havia nada, não podia haver águas. Tem que haver terra antes das águas, né? Mas esse águas também se refere às águas de cima, do firmamento. E o hebraico, como eu disse, é impreciso. Assim como qualquer coisa, né? Não existia um termo para descrever aquilo. Então, ele aproximou como águas, os elementos que fixavam o resto do firmamento, lá em cima, no terceiro céu, que a gente chama de espaço hoje em dia. Seguindo o texto. Então, as primeiras palavras que Deus disse, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, ou seja, dividiu em períodos. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. A primeira coisa que Deus criou, então, foi o tempo, a passagem do tempo. E para demarcar a passagem do tempo, um ciclo entre luz e trevas. Dia e noite. Se repetindo constantemente. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Aqui fica mais evidente essa águas de águas, águas de cima e águas de baixo. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se tarde e amanhã. Esse foi o segundo dia. Seguindo o texto, disse Deus: ajuntem-se num lugar só.
as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Vai passar. Passa aí. Versículo 10. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto de águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzem sementes, de acordo com suas espécies. E assim foi. A gente nota, né, que no princípio não havia nada ali. Nada. Exatamente nada. E mesmo não havendo nada, a palavra de Deus é tão poderosa que ela é capaz de fazer algo desse nada. Veja, não havia coisas para obedecerem a Deus aqui. Mas a palavra criou e as subordinou a Deus no mesmo ato. Seguindo o texto. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã. Este foi o terceiro dia. 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Então aqui, né, temos aí a órbita do Sol, dos planetas, as fases da Lua, entre outras coisas que foram criadas ali. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas dos seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Vai passar. Seguindo o texto. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem em teu chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, tudo que tem fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem em teu chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde de manhã, esse foi o sexto dia. Muito organizado, eu acho. Esse texto da criação ele nos mostra como Deus é um Deus organizado. Nós podemos perceber isso quando
Ele diz: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. Para a gente ter uma noção melhor como era a terra primitiva, mais ou menos, o Breno vai mostrar uma imagem aí, pode passar. Esse é o supercontinente que existia, muito provavelmente naquela época. Como vocês podem ver, ele é nada mais nada menos que os retalhos que nós temos hoje encaixados. Se você pegar e abrir o mapa e encaixar todos esses continentes, você vai ver que eles formam uma coisa só. Aí você me pergunta, tá, mas como a Terra ficou desse jeito? Nós conhecemos ela muito diferente, né? Pode passar uns 3 slides para frente. Né? Aí, nós conhecemos ela assim, né? Agora pode passar de novo. Esse é a Pangeia, o supercontinente. Eu não vou dar muito foco aqui no seguinte relato, que fala sobre a entrada do pecado aqui. Por enquanto eu vou dar foco só nas transformações de Deus que passaram no nosso mundo, né? Que aconteceram no nosso mundo, para a gente ter. Vocês já vão entender onde é que eu quero chegar. Pode avançar de novo. Segundo estudos, Pangeia se fragmentou logo após um evento de extinção em massa. E para nossa crença, nós chamamos de dilúvio, né? Alguém aí sabe o que é o dilúvio? Duvido que não, né? A referência base para o nosso. Agora vai estar lá, Gênesis 7 e 11. Vamos avançar um pouquinho a Gênesis 7 e 11. Já deu texto também, se alguém não conseguir acompanhar. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias. Estava novinho Noé, né? 600 anos, 1 mês e 17 dias. É interessante nós notarmos a precisão dessa data, né? Como Deus se lembra. Como Deus se lembrou daquele dia que ele teve que destruir a obra que ele fez com as suas mãos. E ele provavelmente estava tão triste que ele sabia que ele fez questão de que fosse escrito, né? A data precisa, Deus sabe de todas as coisas, né? Mas eu tenho certeza que isso deixou ele muito chateado. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Aqui tem uma nota também, que segundo pesquisa no hebraico antigo que eu fiz, esse grande abismo significa profundidade, profundezas, lugares profundos, ou abismo ou oceano. Pode avançar para aqui. Essa daí, para quem não sabe, mais ou menos como seria a crosta terrestre lá. Essa vem de um engenheiro mecânico cristão que escreveu uma teoria interessante sobre isso, chamada teoria da litoplaca. Segundo o que ele escreveu, tínhamos fontes subterrâneas na Terra de água. Esses tijolinhos aqui, mais gigantescos, eles tinham mais ou menos 50% da água que temos em todos os oceanos agora. Por isso que naquela época não chovia, né? A água subia por causa da pressão. A pressão de 40 km de rochas fazia a água subir. E não precisava chover. E segundo ele, nesse dia, que não é 600 anos, 1 mês e 17 dias, Deus abriu as fontes do grande abismo. Imagine a pressão que a água subiu. Aproximadamente 5 km por segundo. A rachadura se expandiu na Terra. E essa pressão toda levou essa água a jogar para cima e causaram nuvens gigantes de tempestade. Choveram, né, 40 dias e 40 noites. Esse cataclismo todo fez o nosso mapa ficar daquele jeito. Pode avançar. Os continentes se
separar, criar grandes distâncias entre eles, né? Falando assim, parece algo meio irreal de acontecer num dia, né? Isso aconteceu num dia. Segundo a deriva continental clássica, né? Que é uma vertente mais cética, os cientistas defendem que foram milhões de anos, né? Mas na Bíblia não, foi um dia. E isso tudo, com certeza, matou tudo que estava ali, exceto Noé e a sua família, e os animais. Isso também explica as fontes de petróleo que nós temos, as fontes de carvão e de gás natural no planeta, explica a grande falha que nós temos ali no Oceano Atlântico e explica o Grand Canyon. Então é um material bem completo. Se alguém ficar curioso, eu peço que pesquise. Pesquise a fundo, é muito interessante. Seguindo então, aqui é onde eu quero chegar. Aqui nós vimos que Deus pode tudo, né? O poder dele não tem limite. Ele consegue criar coisas do nada, ele consegue destruir coisas também, ele consegue mudar as coisas e ele consegue fazer tudo aquele estrago ali sem machucar Noé e a sua família. Deus consegue tudo, né? E aí que entra o assunto principal, é como vai ser quando Cristo voltar. A Bíblia diz que vai ser dos dias como era dos dias de Noé, né? Que as pessoas casavam, davam casamento, comiam, bebiam, talvez zombavam de cristãos como nós, né? Como Noé era também servo de Deus, provavelmente eles zombaram dele como zombaram de nós também, servos de Deus. Deixa eu ver, falar só. Aqui temos algumas curiosidades do nosso planeta, né? Acerca da composição química. Nossa superfície é constituída por rochas sólidas, né? 40 km de espessura. Embaixo dela nós temos uma camada líquida de magma. Essa é mais extensa, tem cerca de 2.900 km de extensão. E ela conserva uma temperatura elevada. E mais a fundo, né, é o núcleo. Essa parte da Terra é mais intrigante, pois praticamente não existe conhecimento acerca dessa camada. Nós vemos aqui que as temperaturas são bem altas, né, e apesar disso nós não somos aplicados por ela. Pode passar mais um. Aí nós temos uma foto do corte mais ou menos como é. Conseguimos ver aí todas as camadas da Terra. Como elas são organizadas, né, tem limites definidos com perfeição, separados em camadas. Mais quente sempre embaixo, né, para impedir uma convecção térmica ali, para mais cataclismo no planeta. A Terra é uma obra de engenharia muito impressionante. Pode seguir. Agora, por que será que é importante falarmos sobre as evidências que Deus nos deixou da sua obra de criação? Por que será que é importante? Parece mais uma fala de internet isso que eu estou fazendo no sermão de sábado, né? Era para nós estarmos falando de salvação, perdão de pecados, prosperidade. Eu estou aqui falando sobre ciência. Mas veja, tem um lado bom nisso. Vou dar um clique na tela, porque isso reforça a nossa certeza e nos dá mais esperança. Nós olhamos, quem nunca olhou para a natureza, né? Quem nunca olhou para os pássaros, para as árvores, você consegue imaginar a complexidade que é cada um desses seres vivos, pequeno que sejam. Depois olhamos para o nosso corpo, os seres humanos. A Bíblia diz que Deus já contou todos os fios de cabelo de nós. Ele sabe tudo sobre nós. Porque nós somos obra das mãos deles. Das mãos dele, de Deus. Nós somos criaturas especiais. Mais especiais do que os demais, que também são especiais. Seguindo, pode passar. Agora nós vamos abrir uma profecia sobre o que está por vir. Revelação
Apocalipse 7. Esta é a promessa que nós temos aguardado. A volta de Jesus. Nós sabemos que Deus prometeu lá, né, para Noé e para sua família que nunca mais destruiria o mundo por água, no meio da água. Então nós não precisamos se preocupar com o dilúvio, né, até porque pouco chove ultimamente. Mas Deus não nos deixou de deixar escrito o que está por vir para que a gente não fique ansioso. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Até mesmo aqueles que nos passaram, todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Aqui vemos que João escreveu, né, que todo olho verá. Aí que entra aquele desafio, né, para explicar como todo olho verá, sendo que a nossa terra é esférica, né? Para Deus isso não é um problema por causa do nosso pressuposto, lá, que ele pode todas as coisas. Mas eu quero lhe mostrar um texto específico da Bíblia diz sobre isso. Vamos procurar a resposta na própria Bíblia, para vocês verem como se a gente olhar com atenção, nós temos detalhes sobre o funcionamento das coisas ao redor, coisas complexas. Pode passar. E havendo aberto, esse é Apocalipse 6, 12 a 14. 6, 12 a 14. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Como acontece o tremor de terra? Nós aprendemos na escola, né, que quando as placas tectônicas deslizam, acontece um tremor por causa desse atrito, dessa energia cinética. E quando elas deslizam, elas se movimentam. Elas ou se afastam ou se aproximam. Eu vou dar outra curiosidade para vocês agora. Segundo estudos, os continentes eles estão se movendo para se aproximar de novo, para formar Pangeia de novo. Só que, de novo, com o papo do evolucionismo, os cientistas creem que daqui a 250 milhões de anos isso vai acontecer. Mas se a gente colocar na regra de 3 lá e puxar para o nosso lado, onde a Terra só tem 6 mil anos, isso é bem mais cedo. Então, seguindo, um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cecido, e a lua tornou-se como sangue, ou seja, escurecendo, né? E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Essa aí é a tradução original da minha Bíblia, né? Nova versão internacional. Mas eu voltei lá no texto, que dessa vez é no grego, foi, né? Traduzi de novo e achei uma parte mais aproximada. E diz ali embaixo, 14 de 40. E o céu se separou como um livro. Entende? Aqui tem uma diferença. Retirou. O que é retirar? Você pega aqui, puxa. Isso é retirar. Agora se separar. Se separar é diferente de se retirar. Como um livro que se enrola. E toda a montanha e ilha foram movidas de seus lugares. Outra diferença ali, eles foram removidos dos seus lugares, aqui foram movidos. Destaque para o movimento, né? De novo, fazendo referência à deriva das placas. Isso é escrito na Bíblia, vocês notam, né? Como Deus dá atenção a isso. Ele sabia que alguém ia fazer essas perguntas, né? Ele deixou escrito aqui para nós, é só nós temos que dissecar o texto para encontrar. Mas está ali, oculto em cada palavra dessas. Nós vemos aqui então, que o jeito que Deus vai dar vai ser não dá. Se tem uma ilha lá muito longe, vem para cá. Vai ver.
esses mistérios me fascinam às vezes. Eu fico pensando e fico, né, imaginando. Para Deus que pode todas as coisas, Ele manipula a sua criação como Ele quer. Né? Eu tenho certeza que todos nós temos perguntas para fazer para Ele, né? Quando estivermos juntos de novo, para nós. Muitas dúvidas, né? Sobre a nossa existência, sobre o funcionamento das coisas. Eu tenho muitas, pelo menos. Não sei vocês. Mas não é para nós nos ansiarmos, nem nos angustiarmos. E assim como Deus fez tudo aquilo no planeta, né? Destruiu tudo e salvou a vida de Noé, nem mesmo um arranhão, né? Tocou neles, assim será com nós. Nós temos esperança de que todas essas coisas acontecem no bem de nós e de aqueles que confiam nele. Então, deixamos essas coisas complicadas para Deus, né? Nos focamos na nossa salvação. Mas fica esse ensinamento, né? Deus dá um jeito em tudo. Vamos ficar o último hino para encerrar. Esperar o Breno mudar o computador lá. Verei Jesus.